Fala, mestre da programática, tudo bem com você? Tenho certeza que você já gerou um relatório para entender como andavam as suas métricas, a métrica do teu site, e muitas vezes ficou com dúvidas em relação ao que as métricas significam e o que elas te indicam, como interpretar suas métricas e o que você pode tirar de insights com esses relatórios. Mas antes de mais nada, não se esqueça, deixe a sua curtida nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com outros publishers e também se inscreva no nosso canal. Bom, o vídeo de hoje será um vídeo diferente de todos o que eu já apresentei aqui para vocês, será um vídeo bem mais prático. E já te convido a vir direto aqui acompanhar a tela do meu computador. Bom, o primeiro passo é que você saiba criar um relatório. E sobre esse assunto, já queria deixar um alerta aqui para você. Caso você não saiba criar um relatório, nós temos um vídeo especialmente criado para isso, para tirar a tua dúvida em relação à criação dos relatórios. Hoje nós iremos para como analisar e interpretar esses relatórios, tá? Então já aproveite e veja esse vídeo aqui, caso você não saiba criar um relatório. Bom, seguindo aqui então para o nosso Google Ad Manager, a primeira etapa é entrar em relatórios e caso você já tenha um relatório pronto, você já pode entrar no seu relatório pronto. Aqui nós seguiremos de uma forma rápida, tá? Relembrando que nós temos um vídeo de como criar um relatório. Então, veja esse vídeo. Então, hoje eu não vou parar, não vou explicar aqui os detalhes da criação de um relatório. Vou criar um relatório de teste por aqui. E o período analisado será o período de ontem mesmo. Beleza? Esse nosso primeiro relatório será um relatório de blocos de anúncio. E em relação às dimensões que eu vou querer analisar hoje, nesse primeiro momento será um relatório com as dimensões de blocos de anúncio. Depois a gente faz algumas expansões. Beleza, então, considerando aqui que você está criando esse relatório do zero, selecionando as métricas, né, desse relatório, vou analisar então as impressões, quantidade de cliques, o percentual dos cliques, que é o CTR, receita e CPM médio do Ad Exchange, CPC, taxa de correspondência, deixa eu só achá-la aqui, pessoal. Enquanto isso a gente vai marcando aqui porcentagem de impressões visíveis do Ad Exchange. E também, por fim, a nossa taxa de correspondência aqui em cima. Passei por ela. Maravilha. Então, setado aqui, analisando blocos de anúncio, nossa dimensão aqui de blocos de anúncio nesse primeiro momento. E vindo aqui para as métricas que nós queremos analisar nesse primeiro momento, eu vou executar esse relatório. Perfeito. Nesse exemplo prático, essa conta, aliás, nós estamos rodando 4 blocos de anúncio. Content 1, Content 2, Interstitial e Bottom Anchor. Perfeito. Gerado aqui o relatório, esse é o momento da gente entender o que está acontecendo. Qual que é o cenário desse site, considerando, obviamente, um dia anterior, o dia de ontem. Aqui, vou voltar para colocar uma métrica bem importante, que ela não fica na parte das métricas do Ad Exchange, e sim na parte total, que são as impressões não preenchidas, gente. Isso é muito importante, eu vou dar até uma atenção especial a essa métrica. Nós temos um relatório especificamente voltado a essa métrica também. Vamos lá, voltando aqui então, executando esse relatório, perfeito. Agora nós temos o que precisamos aqui para analisar. Como dito, nós temos esses 4 blocos aqui rodando nesse caso hipotético, e nós temos cada uma dessas métricas para cada um desses blocos, para que nós possamos interpretar de uma forma clara. Qual que é a primeira coisa que eu sempre começo indicando para os nossos parceiros? Qual que é a interpretação que você faz desse relatório? Aqui então nós temos as métricas que nós adicionamos e cada uma dessas métricas é de cada um desses blocos. Então eu tenho como saber como está performando cada um dos blocos de anúncio. Como que foi, por exemplo, não preenchimento de Content 1, Content 2, Interstitial, Bottom Anchor e daqui por diante cada uma dessas métricas para cada um desses blocos. Iniciando de fato a interpretação desse relatório, para te explicar o que são essas métricas, o que elas significam, como associá-las, eu sempre gosto de começar aqui primeiramente com a quantidade de impressões, né? Boa parte aí dos publishers já vem diretamente dar uma olhada aqui como que tá o CPM, se o CPM tá bom, se o CPM tá ruim, mas eu gosto de entender primeiro como que andam as impressões e a quantidade de impressões não preenchidas. Aqui a gente pode observar, por exemplo, indo bem claramente para você, tá? Como se você nunca tivesse tirado um relatório e precisasse aprender do zero. A gente vê, começando aqui na linha do Content 1. Poxa, então no dia de ontem nós tivemos 875 impressões no Content 1, 515 impressões no Content 2, 21 impressões de Interstitial e 875 impressões do Bottom Anchor. E seguindo também, vindo aqui para o paralelo das impressões não preenchidas, nós vemos que a saúde está ok, está muito boa, né? A relação entre impressões preenchidas, que é justamente essa coluna, e as
as impressões não preenchidas. Quantidade de impressões não preenchidas desse bloco nós tivemos 30 impressões não preenchidas no Content 1, 46 no Content 2, nenhuma impressão não preenchida no Interstitial e 94 impressões não preenchidas no Bottom Anchor. Mas, Matheus, o que significa as impressões? O que significam essas não preenchidas também, essas impressões não preenchidas? Bom, basicamente as impressões, que é justamente essa coluna, indica a quantidade de vezes que os usuários geraram uma impressão nos blocos de anúncio. Então vamos supor aqui um caso hipotético. Eu sou um usuário, eu entro em um site específico, um site A, e eu visualizo 4 blocos de anúncio. E quando eu visualizo esses blocos de anúncio, eu cumpro as métricas para as impressões ali. Visualizar pelo menos 50% da área total do bloco de anúncio por pelo menos 1 segundo. Se eu gerei essa métrica visualizando esses 4 blocos de anúncios, eu sou um usuário que eu gerei 4 impressões para esse site. E é justamente isso que essa métrica de impressões do AdExchange está dizendo para a gente. No total de todo mundo que entrou no site, nós tivemos a quantidade total aqui de 2.226 impressões, e a divisão dessas 2.226 impressões por cada bloco foi justamente essa aqui: 875, 515, 21 e 815. E vindo aqui para impressões não preenchidas, que acaba tendo uma quantidade considerável de pessoas que não analisa isso é um ponto assim de virada de chave. É muito importante que você saiba isso, principalmente quem faz a arbitragem, faz a compra do tráfego. Se você tem uma taxa de não preenchimento muito alta, você está jogando dinheiro fora. E essa taxa de não preenchimento significa que houve uma solicitação para que o anúncio fosse exibido e que esse anúncio, por algum motivo, não apareceu. Houve a solicitação, mas não houve a exibição de fato desse anúncio. Bom, nós temos algumas sugestões, opções de motivos que causam esse não preenchimento. E deixando bem claro para você esses motivos, alguns deles são o usuário que ele entra no teu site e ele sai antes de 1 segundo, ou faz o scroll saindo da área de onde o anúncio está sendo exibido antes de 1 segundo. A segunda opção é também aquela questão em que não deu tempo do anúncio ser carregado, e aí entra fortemente a questão de como está a performance do teu site, que inclusive é um outro vídeo que nós já gravamos por aqui. Então, caso o teu site esteja com uma velocidade de carregamento, uma performance muito ruim, não vai dar tempo do anúncio ser carregado, porque ele precisa executar um script, e esse script fazer a solicitação, chamar o anúncio que vai ser exibido para que de fato ele seja exibido. Se a sua performance está ruim, não dá tempo de que isso aconteça, e aí obviamente gera um não preenchimento também. E nós hoje basicamente esses são um dos principais pontos que causam não preenchimento, que tem essa questão do anúncio ser solicitado, mas não ser exibido de fato. E também nós temos uma questão do usuário que ele não fica o tempo suficiente. Igual nós citamos aqui algumas métricas, nós temos também casos em que o anúncio ele está aparecendo, mas o usuário ele não fica naquela área muito tempo, seja por sair da tua tela, seja por fazer um scroll muito rápido, e dentre outros motivos, e não contabiliza a impressão, mesmo que o anúncio esteja sendo exibido. Então é muito importante que você saiba isso para tratar esse sintoma, para tratar esse problema, seja melhorando a performance do teu site, melhorando o posicionamento dos blocos de anúncio, ou também trazendo formas ali dentro do teu site para que o usuário fique mais engajado e não saia antes de 1 segundo, por exemplo, e você não tenha prejuízos em relação à impressão não preenchida. Volta aqui comigo em relação ao nosso relatório. Na terceira coluna aqui nós temos dos cliques, que aí é super explícito, né? É a quantidade de cliques que aconteceram nos anúncios que estão sendo exibidos ali no site. O CTR nada mais é do que o percentual de cliques perante a quantidade de impressões que aconteceram, né? Nada mais é do que um percentual dessa quantidade aqui, da quantidade de cliques. Nós temos também a receita que cada um desses blocos gerou, novamente deixando bem claro para você, tá? Quando você passa o mouse em cima da nomenclatura do bloco, sem clicar, tá? Ele vai exibir a nomenclatura completa para você. Então, temos sempre relembrando para você todas essas métricas por blocos de anúncio. E para a receita não seria diferente. Nós temos como que cada um desses blocos performou em relação à receita. Qual que foi a representatividade desses blocos em relação à receita. E também aqui chegando num ponto alto que eu tenho certeza que todo mundo quer saber sempre que abre um relatório, é como está o CPM do meu bloco de anúncio. E aqui nós novamente temos como que está o CPM de cada um dos blocos. E deixando claro para você que aqui na ADX a principal métrica que a gente leva em consideração são as impressões, e o CPM é de fato
o valor que está sendo pago a cada 1.000 impressões, novamente, por cada um desses blocos de anúncio. Um ponto que é muito importante, pessoal, aqui já entrando um pouco mais em interpretação. O que nós sempre trazemos para os nossos parceiros por aqui é saber interpretar essas métricas para que muitas vezes até mesmo um bloco seja removido no site. Então, Matheus, eu quero melhorar o CPM do meu site. Primeira coisa que a maioria das vezes eu vou observar é a quantidade de blocos que nós estamos trabalhando para aquele setup e depois puxando um relatório similar a esse, entender como que cada um desses blocos está performando. Poxa, ele está com um CPM páreo aos demais blocos? Mesmo que esteja, ele está tendo uma quantidade de impressões considerável e isso está trazendo uma receita considerável para a gente? Se a resposta é sim, perfeito. Continuo com aquele bloco. Mas muitas vezes, principalmente quando a gente trabalha com muitos blocos de anúncio, eu pego um cenário em que eu tenho uma performance muito boa em Interstitial, Bottom Anchor e Content 1, por exemplo, que é o Content 1 que fica geralmente na primeira dobra, e Content 2, 3 e 4 performando muito mal. Vamos pegar aqui um caso hipotético. Considerando o Content 1 que é da mesma natureza dos demais contents, eu estaria ali com Content 1 a $15, $20, e os demais blocos puxando $2 de CPM, $3 de CPM, e trazendo uma receita muitas vezes abaixo aí de 80% a menos do que o Content 1. Nesse caso específico, não faz sentido eu continuar com mais blocos. Esses blocos, eles estão diminuindo a concorrência, porque eu tenho mais espaços ali para que os anunciantes eles possam aparecer. Muitas vezes esses demais blocos, eles vão ter uma quantidade de não preenchimento muito alta também, porque são poucos usuários que chegam até o final da tua matéria, que leem até o final e que geram a métrica necessária para gerar a impressão. E tudo isso traz uma desvalorização do seu inventário. Então não faz sentido continuar com muitos blocos de anúncio. Entra no que a gente sempre fala por aqui, de trabalhar estrategicamente com os blocos. Então esse é um cenário básico assim do que a gente sempre fala, sendo mais claro por aqui. Vamos pegar um caso hipotético aqui que eu tivesse mais o Content 3 e Content 4, da mesma natureza desses dois blocos aqui, Content 1 e Content 2, que são aqueles blocos quadrados, os square, né? Vamos supor aqui, criando um caso hipotético, tá, pessoal? Que eu visse que esses blocos Content 3 e Content 4, em comparação ao Content 1 e Content 2, estivessem com um CPM ali de $5 e $3, e que eu estivesse tirando uma receita muito baixa de $2, $1,50. Não faz sentido eu continuar com esses dois blocos. Esses dois blocos, eles estão diminuindo a concorrência, fazendo com que o CPM médio do meu site caia, criando muitas vezes também não preenchimento muito alto, porque geralmente serão blocos que ficarão mais para o final da matéria, e grande parte dos sites, esses blocos não são bem visualizados, eles não vão ter uma boa visibilidade, que ainda nós vamos falar sobre isso, e eles não vão gerar as métricas necessárias para que a impressão seja contabilizada, muitas vezes gerando não preenchimento e, consequentemente, uma desvalorização do seu inventário. Então, esse é um caso assim claro e essencial, assim, um caso básico para você saber interpretar. Seguindo aqui, então nós já falamos aí do CPM, nós temos a taxa de correspondência. A taxa de correspondência, o que seria, Matheus? Eu sei que é a taxa de correspondência, mas eu não sei o que seria uma taxa de correspondência ideal. Eu sempre te digo que se está acima de 90% é uma métrica que pode ser tida como saudável. Se esse bloco está com 90% para baixo de correspondência e você não está aplicando uma regra de preço, por exemplo, é um sinal para você tomar cuidado. Entender muitas vezes como que está a qualidade do tráfego que você está trazendo, qual que é a origem desse tráfego, se esse público ele realmente está sendo qualificado para os conteúdos que você está dizendo. Muitas vezes você pode estar errando a mão na campanha, trazendo um público que não tem um interesse. Vamos supor que você esteja fazendo uma campanha e que o teu criativo não esteja sendo muito claro ou não esteja explícito para o usuário sobre o que você vai falar. Pensa que se esse usuário ele entra na sua matéria e não é aquilo que ele gostaria de consumir que ele encontra, ele tende a não ser um usuário tido como qualificado. Isso tende a fazer com que o teu inventário não esteja tão valioso para os anunciantes também, porque se eu não tenho um usuário qualificado, eu também não tendo a trazer conversão para anunciante. Isso faz com que os anunciantes não queiram de fato exibir ou que eu tenha anúncios de baixa qualidade. Então, são vários pontos que você precisa investigar para entender aí sobre essa taxa de correspondência, né? Bom, e a taxa de correspondência, ela registra o percentual de anúncios retornados perante aos anúncios solicitados. Então, se eu tenho uma taxa de correspondência alta, significa que eu estou tendo uma alta taxa de retorno, de correspondência de anúncios que foram solicitados. Isso é muito bom.
Indica aí uma valorização do seu inventário, que seu inventário está sendo tido como valioso, que faz sentido para os anunciantes quererem comprar e querer exibir anúncios ali dentro do teu inventário. Então sempre tome muito cuidado com essa taxa de correspondência. E alguns fatores podem fazer com que ela diminua, como os que eu já citei aqui e também caso você esteja aplicando uma regra de preço. E aí mais um vídeo que nós já falamos por aqui. Para saber aplicar e fazer uma boa regra de preço, para que você não tenha problemas com essa taxa de correspondência, eu também sugiro que você assista ao nosso vídeo que nós produzimos sobre esse conteúdo. Nossa penúltima métrica deste relatório, nós temos o CPC. O CPC, neste caso, quanto maior, melhor. E um ponto que muitas vezes causa confusão a muitos parceiros meus é: Matheus, como assim o CPC maior aqui nesse relatório é melhor para mim? Para você que faz tráfego pago, quanto menor o CPC do teu criativo, da tua campanha, melhor é, porque lá o CPC indica o teu custo por clique. Aqui nesse relatório do Google Ad Manager, o CPC mais alto é muito bom para você. Ele está indicando quanto clique do teu usuário está valendo, o clique no anúncio do teu usuário está valendo. Então, quanto maior o CPC aqui, melhor é para você. Porque pensa comigo, igual nós estamos associando por aqui, não existe interpretação de métrica de forma isolada. O CPC, mesmo que não sendo a forma principal de contabilização dos ganhos aqui na Ad Exchange, ela vai trazer consequências positivas, como, por exemplo, o aumento do CPM. Então, quanto maior o teu CPC e quanto maior, de uma forma saudável, tá, o teu CTR, você tende a ter incrementos no teu CPM, que de fato vai ser a métrica que vai te indicar e que vai contabilizar os teus ganhos por aqui. E por fim, voltando aqui para nossa tela, para a última métrica desse relatório, nós temos a porcentagem de impressões visíveis do Active View do Ad Exchange. O que essa métrica indica para a gente? A visibilidade dos blocos de anúncio. Bom, um percentual saudável para essa métrica é a partir de 60%. Nós temos aqui que blocos que tem a partir de 60% dessa métrica já são blocos que indicam uma boa saúde. Quanto maior o percentual desse percentual de impressões visíveis, melhor é para você, porque ele indica a visibilidade, como os seus blocos estão sendo vistos. Pensando de um lado claro de publicidade, quanto melhor vistos são seus anúncios, mais valiosos eles tendem a se tornar, porque a possibilidade deles gerarem um retorno, gerarem uma conversão é maior também. Então sempre se atente a isso, tá, pessoal? E fazendo uma associação aqui com algumas métricas e respondendo uma questão que eu tenho certeza que você deve estar pensando aí é: Matheus, beleza, mas no final eu quero saber como aumentar meu CPM. Vou te falar isso, vou te dar algumas dicas por aqui, fazendo algumas associações. Eu já te falei que um bloco, o CTR aqui não é a principal métrica de contabilização, mas que ter um bom CTR muito provavelmente vai fazer com que o teu CPM suba. Mas nós temos uma outra métrica que é muito importante você se atentar, muitas vezes até antes de pensar em CTR, que é justamente a visibilidade. Se eu tenho um bloco que ele não está sendo bem visualizado, como que eu vou gerar clique nele? Como que o usuário vai clicar nesse anúncio se ele não está nem vendo esse bloco de anúncio? Então, a primeira métrica que você tem que tomar cuidado, se você quer aumentar o teu CPM, é a visibilidade dos seus blocos. E aí, beleza, eu falei aqui que uma métrica boa é a partir de 60%. Caso eu tenha aqui, esse Content 2 nosso já foi trabalhado, é a melhor métrica que a gente conseguiu para ele, já testamos outros posicionamentos para esse parceiro, mas vamos supor aqui que ele estivesse abaixo de 60%. O que eu preciso fazer? Primeiro ponto, primeira dica que eu te dou é pensar no posicionamento. Só que antes de mais nada, é entender como o seu usuário se comporta. Vamos supor aqui que eu tenho um site de receitas. Nós já pegamos aqui vários casos de um site de receitas que a melhor visibilidade que nós tivemos para os blocos não foi na primeira dobra. E aí, por que não foi na primeira dobra? Porque para um site de receita, uma das partes mais importantes, se não a mais importante, é ali perto da onde ficam os ingredientes, em como fazer, as informações mais essenciais, que é onde o usuário já busca a sua navegação. Então, entendendo como é o comportamento do usuário, nós posicionamos os blocos na área que fazia mais sentido. Então, você precisa entender, primeiramente, como é o comportamento do seu usuário, como que ele interage ali dentro da sua página, para depois pensar em posicionamentos. Aqui é muito teste. Caso você consiga utilizar alguma ferramenta de apoio, como por exemplo o Hotjar, isso vai agilizar muito seu processo, porque por meio de heatmaps, né, os mapas de calor, você vai conseguir saber quais são as áreas que o teu usuário mais fica e já posicionar os anúncios por ali. Mas caso você não use uma ferramenta dessa, é teste, entender como que é o comportamento do seu usuário e fazer testes de posicionamento
ir sempre acompanhando essa métrica aqui. Essa métrica vai ser o seu indicativo que o seu bloco está sendo bem visualizado. E aí, perfeito. Se eu tenho uma boa visualização desses blocos, eu tendo a também já ter incrementos em CPM, porque novamente, lá naquela questão que eu falei lá atrás, se o bloco está sendo bem visto, é uma boa métrica para anunciante. Eu também tendo a ter um CTR mais saudável, que consequentemente tende a me trazer um bom CPM. E olha só, você viu como não é somente, faz uma coisa que isso vai aumentar o seu CPM? Não é só aplicar uma regra de preço, não é só pensar em, vou fazer forma do meu usuário clicar mais nos meus blocos de anúncio. Não é somente isso. Você precisa interpretar mais coisas para saber o que fazer. Posicionar anúncios de uma forma estratégica que vai fazer com que teus blocos sejam melhor visualizados, que tenham uma possibilidade de ter um maior CTR, e isso em conjunto, obviamente, considerando origens de tráfego, o tempo que teu usuário fica engajado, a conversão de fato que ele traz para o teu anunciante, vai trazer como consequência uma valorização do seu inventário que resulta em um aumento de CPM. Bom, pessoal, seguindo aqui para o nosso segundo tipo de relatório, eu queria focar numa questão que é bem importante para vocês e que, se não é, deveria ser daqui em diante, que é a questão do não preenchimento, que eu já falei para vocês. Nós temos aqui um relatório no Google Ad Manager, e aí lembrando, um relatório ainda em beta, que é o relatório de velocidade dos anúncios. O que esse relatório vai nos dizer? Das impressões não preenchidas, qual que foi o motivo desse não preenchimento? O que eu vou fazer é mudar o tipo do relatório. Ao invés de ser um tipo histórico, eu vou mudar para a velocidade dos anúncios. Bom, perfeito. Reconfigurando aqui nosso relatório, eu vou novamente colocar os blocos de anúncio, mostrar os blocos de anúncio filho, marcar o nosso bloco pai, aplicar ele por aqui. Nas nossas dimensões, vou marcar somente bloco de anúncio. E aí, aqui nas métricas que esse relatório é diferente. Olha o que nós temos por aqui. Motivos de impressão não visível. Perfeito. Entrei aqui nesse motivo de impressões não visíveis. Já vou marcar todas as opções e vou executar esse relatório. E é aqui que nós vamos ter o pulo do gato, por assim bem dizer. Nós temos aqui os motivos que foram listados de não preenchimento, de não visualização desses anúncios. E aí, só deixando bem claro para você. Como esse é um relatório que está em beta ainda, nós não temos todos os motivos listados. Como você vai poder ver aqui na última coluna, nós temos outros motivos de impressões não visíveis que ainda não foram listados por aqui. Mas isso já te dá um norte muito grande, que a gente já consegue observar. Que aí, pensando aqui no Content 1. Do Content 1, os problemas que nós tivemos aí de impressões não visíveis, não preenchidas, 83% desse motivo foi que o usuário ele fez o scroll ou ele saiu antes de um segundo. O que a gente pode entrar com ação efetiva por aqui? Beleza, a gente consegue resolver a questão do usuário que faz o scroll em menos de um segundo, colocando, por exemplo, esse bloco em outro posicionamento. Nesse caso desse parceiro, não valeu a pena, tá? A gente conseguiu performar mais na posição que estava atualmente, mas uma opção, caso esse seja o seu cenário, é mudar o posicionamento do bloco de anúncio, ou até mesmo, caso você use o Ad Inserter, ele tem uma opção que se chama Stickly, que faz com que o bloco acompanhe um pouco o scroll que o usuário faça. Então o usuário faz o scroll, o bloco acompanha um pouco, e isso tende a fazer com que você melhore essa métrica. E em questão de um usuário que ele sai em menos de um segundo da tua página, você pode melhorar o teu texto para aumentar a retenção, você pode pensar também ali na origem de tráfego que você está trazendo, no teu criativo que está sendo feito, se ele está sendo claro do que você vai tratar. Então são algumas questões que você pode tratar para esse motivo. Indo aqui para um Content 2, nós já temos outros motivos. Olha só, no Content 2 nós temos que o espaço não entrou na janela de visualização. Aqui nós temos tanto a questão dos anunciantes não terem um interesse em comprar aquele espaço publicitário e exibir o anúncio, né, obviamente. E aí você pode pensar em algumas formas, novamente, trazendo um tráfego que seja mais qualificado para que você tenda a fazer a concorrência aumentar, você ter o seu inventário tido como mais valioso e melhorar essa questão. Do Interstitial, nós, infelizmente, aí tivemos 100% dessas questões como outros motivos, que ainda, lembrando para você que esse é um relatório que está em beta ainda. E por fim, o Bottom Anchor, nós tivemos aqui, o usuário saiu em menos de um segundo ou fez a rolagem em menos de um segundo. E aí, aqui tem um pulo do gato que é muito importante você saber como que é o comportamento de cada um dos blocos. O Bottom Anchor, por exemplo, é um bloco que ele vai ficar acompanhando sempre o scroll. É uma janela que sobe um pouco. Então ele aqui nos indica que esse usuário, ele fechou. O Bottom Anchor tem uma opção de fechar esse anúncio. Então está nos dizendo que dos motivos de não visualização, de não preenchimento desse bloco de anúncio, é o usuário
que fechou esse bloco, que não visualizou porque fechou em menos de 1 segundo e não contabilizou essa impressão. E por fim, vindo aqui no nosso último relatório que eu gostaria de mostrar para vocês, é o nosso relatório de chave-valor. Esse é um relatório que eu particularmente gosto muito, porque vai ser uma das premissas básicas de nós acompanharmos por critérios de URL, saber como cada uma das nossas matérias está performando. Isso é muito importante, você precisa saber qual que é a sua matéria principal, por que ela está te trazendo mais ganhos, se é, por exemplo, porque você está explicitamente só mandando mais tráfego para ela, ou se não é isso, se é uma matéria que está te trazendo um CPM muito maior que as outras. Você precisa saber interpretar essas questões também. E para a gente gerar esse tipo de relatório, eu vou puxar um relatório aqui de chave-valor. Mas não se esqueça, caso você tenha voltado igual eu fiz aqui só para editar esse relatório, você vai precisar mudar o tipo dele para histórico. Senão você vai pesquisar ali em filtros e chave-valor não vai aparecer. Nós vamos pesquisar por chave-valor, marquei chave-valor. Caso você queira ver somente uma matéria, é só você pesquisar lá no código-fonte do seu site, procurando por ID, _post, _WP, qual que é a chave-valor dessa matéria e digita ela por aqui. Nesse caso, como eu quero puxar todas as chave-valor do site, não vou colocar nenhum valor por aqui, somente vou aplicar. E vindo aqui em dimensões, novamente, vou pesquisar por chave-valor. Nesse tipo de relatório, tem alguns parceiros que gostam também de analisar como que a matéria está performando por país. Caso você queira fazer isso, é só vir aqui em geografia e aí você marca aqui país. A partir desse momento, você vai ver que no relatório, a mesma chave-valor vai aparecer mais de uma vez, porque ela vai aparecer uma vez para cada país que houve tráfego para aquela matéria. Eu só vou pegar a chave-valor mesmo. Depois até volto para exemplificar como ficaria com algumas outras dimensões. Perfeito, vindo aqui. Em relação às métricas, você pode seguir uma métrica similar ao que nós fizemos por blocos de anúncio, porque agora, ao invés de analisar os blocos, nós vamos analisar as matérias. Você pode ter a mesma base de interpretação. Vou marcar aqui impressões, CTR, receita, SPM, quantidade de cliques, CPC. Também vou colocar o percentual de impressões visíveis do AdExchange. Bom, é válido de fazer um insight importante aqui. Dependendo do tipo de filtro ou dimensão que você acabar colocando para analisar, não são todas as métricas que ficam disponíveis. Isso é normal, tá? É um comportamento do próprio Google Ad Manager. Então, perfeito. Vamos executar esse relatório aqui agora. Ah, Matheus, por que nesse caso desse teu parceiro apareceu tão pouco a chave-valor? Que seriam as matérias no caso, justamente porque é um parceiro específico que roda um tráfego pago, então ele direciona 100% do tráfego dele para algumas matérias específicas, as campanhas que estão dando retorno para ele. Não é, por exemplo, igual um site orgânico que quase todas as matérias vai ter um volume, nem que seja pouco, mas vai ter um volume ali de tráfego. E aí, como que é a nossa base de interpretação? Ao invés de nós analisarmos aqui os blocos de anúncio, nós estaremos analisando as matérias. Então, perfeito. Aqui, uma dica para você saber qual que é essa matéria, se só aparece número, você vai entrar no teu site, na URL do seu site, e vai colocar um parâmetro na frente dele. Vai ser justamente esse que eu vou te mostrar aqui agora. Bom, vou criar aqui um domínio teste, só para te exemplificar como que precisa ser feito para você descobrir. Perfeito, aqui você vai ter o seu domínio, você vai colocar barra, interrogação, P igual, vai voltar lá no teu relatório, pegar esse número e colar na frente. Perfeito, aqui é só dar Enter. A partir do momento que você der Enter, ele vai te levar para a matéria correspondente a essa numeração. Nós temos também outras formas de criar esse relatório que você já vai ver a URL por aqui, que é adicionando as URLs dentro de inventário e depois URL, seguindo esse caminho aqui, ó, inventário, URLs e adicionando as URLs por lá. E aí você tem a possibilidade de gerar esse relatório ao invés de chave-valor por URL. E aí a URL inteira apareceria por aqui. Mas nesse caso hipotético nós estamos usando chave-valor. Nós temos aqui as questões das nossas matérias, nos nossos posts, como que cada um desses posts performou. E novamente, naquela mesma base de interpretação. Poxa, tive 107 impressões não preenchidas para esse post específico, 1.795 preenchimentos, 414 cliques nos anúncios, que representou 23%. Tirei uma receita de $161, com um CPM médio de $90, um CPC para essa matéria de $39
centavos de dólar e uma visibilidade média de todos os anúncios que foram exibidos naquela matéria de 88,02%. Com base nisso, você pode ter a mesma base de interpretação. Poxa, se eu tenho muito não preenchimento para essa matéria em específico, vou investigar por meio daquele outro relatório quais são os principais motivos de não preenchimento. Um CTR muito baixo, deixa eu dar uma olhada para ver se minha visibilidade para essa matéria também não está muito baixa, que indica uma possível necessidade de mudança de posicionamento de bloco, colocar um stickle, de pensar também nos blocos que estão no site. E beleza, meu CPM está muito baixo, o que eu preciso fazer? Novamente, aquele mesmo caminho que nós já falamos. Dá uma olhada na visibilidade dos blocos, para ver se eles estão sendo bem visualizados. Depois dá uma olhada no teu CTR, dá uma observada também nas matérias que você está fazendo. Se o público que você está trazendo para essa matéria específica, aliás, está sendo um público qualificado, a consequência de fato será um bom CPM, que obviamente, tendo um volume interessante de impressões, te trará uma boa receita também. Bom, pessoal, é claro que se fosse para abordar de uma forma ainda mais aprofundada, nós ficaríamos horas aqui. É um assunto que é muito complexo, nós temos muitas métricas, sempre se interligam entre si. Então anote aí, nunca analise uma métrica de forma isolada, elas se relacionam entre elas e você precisa interpretar isso, saber o que elas te indicam para que você possa tirar insights valiosos e aplicar isso no seu site para fazer com que ele performe cada vez melhor e tenha métricas boas também. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha colaborado contigo, que auxilie a você saber interpretar os relatórios, as métricas e que isso te traga bons resultados também. Um grande abraço e até uma próxima.